aqui, tá? Pronto, voltei, gente. Desculpa aí, a conexão aqui tá um pouco ruim, mas vamos lá, vai dar certo. Então, o que acontece com o preenchimento de olheiras? O preenchimento de olheiras, uma das grandes coisas que a gente tem que ter cuidado com o paciente é escolher o produto certo para poder tratar essas olheiras do paciente, tá? Então, existem produtos que não devem ser colocados nessa região de olheiras. Produtos como com alto crosslink a gente não pode utilizar, tá? Só com baixo crosslink, nem com médio crosslink também. Ai, doutora, mas o que é isso? O que é crosslink? Crosslink é a ligação entre as moléculas de ácido hialurônico, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem. Quem me acompanha sabe que eu uso bastante a Renova, já sou parceira deles, eu utilizo há muito tempo. Nos meus cursos, tanto online quanto presencial, eu faço com eles, meus pacientes eu faço com eles, já tenho aí um retorno desses pacientes, sei da durabilidade, dura bastante, então eu consigo ter um resultado muito bom com esse produto. Então, eu vou mostrar os dois que comumente podem ser utilizados nas olheiras. Existe esse daqui, que é o Skin Lido, tá, gente? Então, né, o Skin Lido da Renova. O Skin Lido, ele não foi feito para ser utilizado nas olheiras, né? Só que como ele tem baixíssimo crosslink, ele pode ser utilizado também. Eu prefiro o resultado, a duração, a gente utiliza menos produto. Esse daqui, que é o fio, tá? O fio da Renova. Esse é o único produto que a gente vai utilizar e que eu utilizo no meu consultório. Então, assim, doutora, qual é o produto que você utiliza no seu consultório para preenchimento de olheiras? Esse daqui. Porque ele é um produto seguro, ele tem baixo crosslink, então ele tem baixa ligação, ele não vai dar o efeito Tyndall, porque o grande problema do efeito Tyndall, que é aquela bolsa, sabe, gente? O paciente olha na internet, procura na internet, e aí ele vê na internet as pessoas fazendo preenchimento de olheiras e aí fica com uma bolsa. Ou então fica parecendo que tomou um murro no olho, né? Então fica aquela murro no olho. Por que isso? Porque o profissional, ele escolheu a técnica que não era tão adequada assim. Então, existem técnicas mais seguras para você fazer o preenchimento de olheiras e o produto também mais indicado. Se você utilizar o produto mais indicado, você vai ter melhores resultados. Então, um preenchimento de olheiras, por exemplo, fazendo com um produto de baixo crosslink, você vai ter um resultado assim confiável, um resultado seguro, não vai lhe dar problema. E você tem que lembrar também que no caso do preenchimento de olheiras, a gente tem que fazer com menos quantidade. Então, qual é o grande segredo de fazer preenchimento de olheiras? Eu falo isso muito para os meus alunos em curso e nos cursos online, que o segredo de fazer preenchimento de olheiras está no gostinho de quero mais. Sabe aquela coisa assim que você fala, aquele negócio é muito bom, aí acaba e você fica com aquele gosto de quero mais? Pronto, é isso que você tem que parar. Você viu a olheira, está quase boa, está assim, só faltando um pouquinho para ficar perfeita, você para aí, tá? O paciente, ele não pode sair do consultório com a olheira preenchimento perfeito. Não pode, porque essa região hidrata muito. E lembrem que o ácido hialurônico, ele se liga à água, dilata. Quando ele dilata, ele aumenta de volume. Então, se você deixa o paciente sair do seu consultório, né? O paciente sai do consultório com a olheira perfeita, né? Tá lindo, ele olha no espelho, vê sem olheira nenhuma, vai dar problema. Então, ele vai ter que voltar para poder retirar excesso de produto, porque o produto vai dilatar, vai formar a bolsa, que é aquele efeito Tyndall, e não vai ficar legal. Você vai ter que tirar. Como é que tira? Hialuronidase. Se o paciente tiver alergia a mariscos, ele não pode utilizar hialuronidase. Então, você vai ter que fazer radiofrequência nessa região, devagar, vai sair lentamente, vai pedir para ele colocar bolsa morna no olho, tá? Então, assim, o paciente, ele precisa sair do consultório com a sensação de que você tinha que ter colocado mais um pouco.
Eu sempre brinco com meus pacientes, digo assim, ó, você vai sair dizendo que eu sou canguinha. Aqui em Aracaju a gente chama de canguinha, é pão dura, né? Ele tem que sair assim, não, ele poderia ter colocado um pouco mais, não ficou legal. Então, o paciente de preenchimento de olheiras, ele tem que sair do consultório entendendo que na hora ele não sai com o resultado total. E na hora ele sai com aquela coisa assim, né? Aquela meio dúvida assim, vixe, será que esse negócio vai ficar bom? Esse negócio não está muito bom, tá? Então tem que ter esse cuidado. Outro cuidado que a gente tem que ter com o preenchimento de olheiras é não fazer o preenchimento de olheiras com agulha. Pode dar problema. O paciente fica parecendo que tomou um murro no olho, sangra, ele fica inchado, aqui fica todo roxo. E ninguém, né, gente, vem para um consultório de estética para parecer que tomou um murro no olho e as pessoas ficarem perguntando se ele apanhou do marido, né, ou apanhou da esposa, né, ou apanhou na rua, ou teve briga na rua, né. Então tem que ter esse cuidado. Claro que assim, a gente não garante que não vai ficar roxo, nunca, porque a gente está lidando com agulha, está lidando com pérfuro, né, então não tem muito jeito. A gente tem como evitar que fique roxo, mas a gente não tem como garantir que não vai ficar roxo. É por isso que eu falo para o paciente, né, que ele precisa fazer qualquer preenchimento, qualquer procedimento, preenchimento, botox, qualquer procedimento estético, ele tem que fazer no mínimo 15 dias antes de um grande evento, tá? Então, assim, vai casar a filha, vai casar, né, vai ter uma festa importante, vai se formar, vai tirar as fotos da formatura, né, ou da formatura do filho, ou da sua própria formatura, faz pelo menos aí, e o ideal é que faça um mês antes esses procedimentos. Por quê? Ele faz, 15 dias depois, quando ele chegar no consultório, ele vai ter o retorno. Quando ele tem o retorno, aí eu tenho esse ajuste. Eu faço um ajustezinho para ver se precisa de alguma coisa. No caso do preenchimento de olheiras, o natural, o comum, é que você faça sim um retorno, tá? É necessário que você faça um retorno. Porque você lembra que o paciente sai do consultório achando assim que você não colocou tanto, que deveria ter colocado mais, e ele precisa sair do consultório com essa sensação? Então, ele precisa realmente sair do consultório com essa sensação. E aí você vai precisar, muito provavelmente, fazer um ajuste. Preenchimento de olheiras clareia a região? Sim. Mas ele não clareia a região porque ele é um clareador, tá? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus alunos de cursos online, que o que ele faz? O preenchimento, ele distancia a pele dos vasos sanguíneos que a gente tem. Quem tem olheiras escuras pode olhar no espelho, né? O paciente que tem olheiras escuras, e aí você que é profissional que está assistindo, pede para ele pegar um espelho e esticar a pele. Quando ele estica a pele, ele vê um monte de vasinho aqui nessa região. Mas é muito vaso. Porque o que acontece com a olheira escura? A olheira escura tem vários motivos, né? Genético, tem gente que tem a genética, todo mundo na família tem olheira escura. Então, a gente luta contra a genética mesmo, ele tem que ficar fazendo sempre drenagem nessa região para poder drenar, porque o que acontece com a olheira? O sangue que está nos vasinhos, ele extravasa e não consegue ser recaptado. E aí eu tenho um acúmulo de hemosiderina nessa região, que com o sol vai tonalizar e deixar ele escuro. Então, pacientes que têm olheira escura, né, aquela olheira 360 graus escuro, e que você percebe que você precisa fazer um clareamento também, aí a indicação é fazer o clareamento primeiro, e aí na última sessão do clareamento você pode preencher, porque a gente vai preencher o suco. Mas ela mesmo, só o preenchimento, ele já vai clarear. Por quê? Porque imagine, eu sempre dou esse exemplo, né? Imagine um pano preto e você vem com várias camadas de pano branco em cima. Ele não vai clarear? Vai, você vai ver ali, né, um meio assim, não branco, mas você vê aquele negócio meio não preto, mas aquele negócio assim meio estranho, um branco encardido. Por quê? Porque você distanciou a pele dos vasos. Então, como você distanciou a pele dos vasos com um produto que é um gel, parece que clareou. Mas você não vai clarear propriamente dito.
mas a aparência é de clareamento. Só que você precisa explicar muito para o paciente, o profissional ele precisa explicar muito para o paciente que não é o preenchimento que clareia, ele dá essa distância. Se o paciente tem a olheira escura 360 graus, ele precisa, para ter um resultado melhor, ele precisa fazer um clareamento de olheiras nessa região. Porque imagine, gente, você tinha aqui muito fundo, tinha essa região muito funda, tem a olheira escura. Aí você vai e faz um preenchimento. E aí você não tem mais o fundo, mas a olheira está toda escura ainda. Então você vai continuar incomodado com aquela olheira. E aí você fala, poxa, fiz o preenchimento, mas não resolveu. Não resolveu porque você tinha dois problemas. Você tinha o escuro e tinha o fundo. E aí você quis resolver só com o preenchimento, quando na verdade não era esse procedimento que você tinha que fazer. Você tinha que fazer os dois juntos. Tem outra característica também para preenchimento de olheira, tá? Na verdade, dois, né? Mais dois casos de preenchimento de olheira que você precisa ficar atento. Aquele paciente de olheira que tem muito flácido, então você pega aqui, eu já fiz esse teste aqui em outros, né, de outras formas, de outros lives também. Você pega aqui, ó, e estica. Se você esticar isso aqui e ele não voltar, tá vendo que o meu voltou? Se ele não voltar, ele ficar engiadinho e você precisar mexer com a mão, esse paciente não deve de início fazer preenchimento de olheira. Ele tem um grande risco de ficar com efeito Tyndall também, que é aquela bolsa, tá? Porque ele não é um paciente que tem essa parte que dê para sustentar o preenchimento. Porque imaginem que eu tenho uma coisa flácida, aí eu venho com um produto ali, tá? E ele não vai sustentar. Então eu vou e ele vai hidratar. Ele vai chamar água para aquela região. Então ele vai ficar com uma bolsa. Ao invés de você resolver o problema, você piora o problema. Agora, tem pacientes que têm uma bolsa já. Ele já tem bolsa, só que ele tem a bolsa e depois ele tem um fundo. O que é que a gente faz? Ele não quer fazer uma cirurgia plástica para retirar essa região. Ele não pode, tem tendência a ter queloide, então ele tem vários outros problemas que podem agravar essas olheiras. O que é que ele tem que fazer? Ele precisa, né? Uma radiofrequência fracionada é interessante, microagulhamento não dá para fazer aí, né, gente? Plasma também é interessante. Então, microagulhamento não, desculpe, radiofrequência fracionada e plasma é interessante fazer nessa região para melhorar a qualidade dessa pele. O paciente ele tem uma pele até boa, mas ele já tem uma bolsa e tem um fundo embaixo da bolsa. O que é que eu faço? Eu preencho o fundo embaixo da bolsa, só que eu não preencho muito. Esse é um paciente que tem que sair mais ainda com a aparência de que eu não coloquei muita coisa. Porque ele já tem água nessa região, ele já acumula água nessa região e ele precisa colocar menos. Porque aí essa água que já está aqui vai ser captada pelo preenchedor que eu coloquei, ele vai dilatar e vai sustentar essa bolsa. Vai evitar que essa bolsa ela aumente de tamanho e aí ela fique bem grandona. Então, é um procedimento que a gente consegue retardar o crescimento da bolsa que vai formar. Então, vocês têm que ter muito cuidado com o preenchimento de olheiras. Então, né, recapitulando os cuidados. Quais são os cuidados que eu tenho que ter no preenchimento de olheiras? Ver se realmente aquela pele daquela região consegue suportar, né, esse preenchedor. Se não consegue suportar, primeiro eu vou tratar essa flacidez de pele para depois preencher, tá? Seja bem-vinda, Francis. Clarissa, quanto tempo? Então, você tem que preencher. Zulane, minha aluna, está aí também, lá da Bahia. Seja bem-vinda, Zulane. Então, você tem que ter esse cuidado, tá? De avaliar corretamente esse paciente. Não, o preenchimento de olheiras não é uma técnica super avançada. Ela só tem que ter cuidados. Tanto no meu curso presencial quanto no curso online, eu ensino como fazer o preenchimento de olheiras da forma segura, tá?
O que na verdade interfere se você vai fazer ou não, não é que a técnica é complicada, e sim a avaliação desse paciente que deve ter cuidado. Então, o maior problema dos problemas com preenchimento não é a técnica em si, porque a técnica é super simples, gente. É simples, é rápida. O que causa problemas não é a técnica, e sim a avaliação desse paciente. Tem profissional que ele não consegue avaliar, ou não sabe avaliar corretamente esse paciente. E aí está aí o problema. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter para avaliar meu paciente, para eu realmente fazer preenchimento de olheiras? Coloração, se ele tem toda a olheira escura, porque o paciente ele vai ficar insatisfeito se ele tiver toda a olheira escura. Parece um urso panda, sabe, gente? O urso panda. Então, ele parece um urso panda, e aí ele todo, né, bem marcado. E aí ele tem essa profundidade. Aí você fala e não explica para ele, né? O profissional não explica para ele que o preenchedor, ele não vai clarear o rosto todo, ele vai clarear onde foi colocado, porque ele vai dar aquela distância, que eu falei no início da live. Então ele vai dar essa distância entre os vasinhos e a pele, então vai dar uma clareada, mas ele só vai clarear essa região. Toda essa região vai continuar escura. Então, primeiro clareamento. Se o paciente tem flacidez nessa região, então eu faço esse teste e ele não volta, eu tenho que fazer outro procedimento antes de preencher. Quais? Plasma, né, os principais, plasma e radiofrequência fracionada. Eu gosto mais da radiofrequência fracionada, é o que eu trabalho, já trabalho há muito tempo com a radiofrequência fracionada. Por quê? Porque ela é mais segura, porque ela tem menos risco de lesões, porque eu não queimo a pele do paciente a ponto de ele poder ficar com hiperpigmentação pós-inflamatória, então não tem chance dele hiperpigmentar. Então eu prefiro ela mais segura, a radiofrequência fracionada. E tem resultados excelentes. O que eu uso é o que eu mais gosto. Né, se ele tiver bolsa, você tem que preencher, o profissional ele tem que preencher menos, ele tem que preencher pouco porque já tem líquido, não precisa mais ir lá, né, em outro lugar para pegar líquido, ele já tem líquido ali, tá? Após o preenchimento, que cuidados devemos ter? Os cuidados são sempre passar um produto nessa região, tá? Massagear só o necessário, só o indicado pelo profissional, porque dependendo do paciente, cada paciente vai precisar massagear um pouco ou menos. Kilvia, seja bem-vinda. Há quanto tempo, em quantos anos? Kilvia conheci lá de Fortaleza, né? A gente foi para um congresso junto, conheci ela aqui, ela é bióloga, gente, então uma professora aí super renomada lá e no Ceará, tá? George Lisboa, de Portugal. Seja bem-vindo, George. Obrigada, né? Você que acompanha a Silvane e Paulinha, a calcinha preta, conseguiram ver aí, né, como elas mudaram e como a gente conseguiu fazer com que elas rejuvenescessem bastante. Então, elas estão aqui comigo, toda a calcinha preta está aqui comigo sendo tratada. Já tem uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos, no caso de Bel, né? E antes deles eu cuidava ai, eu esqueci o nome, mas fugiu. Então, o que a gente faz com o preenchimento de olheiras, né? O preenchimento de olheiras. Obrigada novamente, Georgia. O preenchimento de olheiras. A gente faz toda a parte dessa. A gente preenche essa parte aqui, tá, gente? Esse suco. Que dá aquele aspecto de cansado, aquele aspecto de que a pessoa não está muito bem. Então, a gente consegue. Georgia, a gente atendia aqui Ana Gouveia, que era, né, fez a formação passada, né? Foi Ana com Bel. Eles começaram aqui, depois a gente foi tratando todo mundo, e aqui a família Calcinha Preta tá toda aqui, Roberta, a Marióvile, tá todo mundo aqui. Então, o que acontece, né? Vou recapitulando aqui, voltando para o preenchimento das olheiras. Então, né, eu tenho aqui o fio, que é o que eu gosto de utilizar. Existem outras marcas, tá, gente? Várias outras marcas. Essa é a que eu utilizo, que é a Renove, é a que eu mais utilizo aqui. Aqui no meu curso online tem, né? A prática toda dela foi feita todos com os produtos Renovas. Eu falo tudo, mostro os pontinhos, mostro como é que faz a analgesia. Também não dói, tá, gente? A anestesia não dói. É um pontinho aqui embaixo, que é para não ficar roxa essa região. A gente faz um ponto aqui perto do malaio do zigomático, com um ponto anestésico. Faz um furinho
E aí a gente coloca uma coisa que às vezes amedronta o paciente, mas é mais com medo mesmo do que realmente ter algum. Não dói, tá? Que é a cânula. Que é isso aqui, ó. Então a cânula, o paciente ele fica com medo, porque ele vê um negócio assim grande, aí ele pensa assim: ai meu Deus, essa agulha é grande perto do meu olho. Não, gente, isso aqui não é agulha, isso é uma cânula. Qual a diferença? A cânula, ela é romba, ou seja, ela não fura. Então é por isso que é tão seguro a gente trabalhar com ela perto dos olhos, porque a gente entra aqui, ó, a gente fura aqui nessa região, faz um ponto anestésico e aí a gente entra com a cânula em direção a esse suco, que é o suco da olheira. Então, não vai cortar, não é agulha, não tem chance de furar o olho, porque os pacientes eles perguntam coisas assim, bem, né? Bem, e eles ficam com medo realmente quando vê um negócio, né? Uma agulha, entre aspas, tão grande, porque ele acha que aqui é uma agulha, mas não é, tá, gente? Aqui é uma cânula. A cânula ela é extremamente segura, ela não fura. Então a gente pode botar aqui no braço assim, ela não fura, tá? É por isso que ela é tão segura e por isso que ela é tão indicada para a gente fazer em preenchimento de olheira, porque tá perto do olho, é uma região mais sensível e o paciente não sente nada, tá, gente? Não sente mesmo. O que é que ele sente, doutora? Que todo mundo fala, né? Que não dói, nada dói. Não dói mesmo. A gente faz um pontinho anestésico aqui nessa região. Aí a gente vem com a cânulazinha. O que é que ele sente? É como se fosse uma caneta passando na região. Só isso é o que ele sente. Aí a gente vem e faz uns pontinhos, né? Que é o colar de pérolas, que é a técnica que eu mais utilizo. E aí depois eu só espalho para não ficar aquela linha. Eu acho que quem está assistindo aí já viu na internet, né? E meus pacientes eles têm medo também de fazer preenchimento de olheiras porque eles viram resultados que não deram muito certo. Por que que não deram muito certo? Porque o profissional às vezes usou a técnica mais antiga, não usou uma técnica tão nova. Então, hoje a técnica uma das técnicas mais novas e a que eu utilizo com muita segurança é o colar de pérolas. A gente entra, aí coloca um pontinho de produto, aí traz um pouquinho, um pontinho de produto. Parece um colar mesmo, viu, gente? De pérolas, assim. Só que as pérolas é um pouquinho de preenchedor. Então, a gente vem, faz o preenchimento, né? Faz aqui. E depois a gente vem e espalha com o dedo. E aí, a gente pode pedir para o paciente espalhar ou não. Tudo depende. Depende de quê, né? Já que a gente está aqui, a gente depende de quê? Depende se o paciente tem bolsa. Se o paciente já tem bolsa, você espalha, você pede para ele massagear bastante, porque esse produto tende a ficar muito grande, porque ele já tem bolsa. Então, você pede para ele espalhar bastante, espalhar bastante. Utilizar um rejuvenescedor é interessante, principalmente para quem tem aquelas rugas fininhas, tá, gente? O preenchimento, ele não mexe em ruga, aquelas rugas fininhas aqui, ó. Ah, e quem mexe? Depende. Depende de quê? Se as rugas forem muito... Se você tiver flacidez, faz assim. Tem flacidez, radiofrequência fracionada ou jato de plasma. Se você não tem flacidez, a gente pode colocar um pontinho de botox aqui embaixo. É um ponto bem, bem epidérmico. Se assemelha muito à aplicação do microtóx, tá? Ele não pode ser intramuscular nessa região. E é bem também tranquilo, o paciente nem sente. A gente coloca, o paciente nem sente. Ele fica mais com gastura, porque está muito próximo do olho, do que realmente ter alguma dor. Rúbia, seja bem-vinda. Ela já foi também uma colega de curso, né? Ela fez um curso comigo lá em BH, Belo Horizonte. Não dói, é super tranquilo. É super tranquilo mesmo. Homem, gente, faz sem reclamar. Todo mundo faz sem reclamar. E hoje, com as técnicas anestésicas, às vezes nem o ponto anestésico você sente direito, tá? Então, assim, é uma picadinha de formiga, bem simples mesmo. E aí a gente faz um pertuite, faz um furinho, entra com a cânula nessa região até aqui. E aí depois a gente vai descendo e vai colocando o produto, depois espalha. Aí o paciente tem que sair do consultório com a sensação de que eu podia ter colocado um pouco mais. Esse é grande segredo do preenchimento de olheiras. É o paciente sair com aquela coisa assim, vixe, não sei não se eu gostei desse procedimento, porque a minha olheira ainda está aqui. Se o paciente tiver alergia a mariscos, o ideal é que você faça em 2 etapas. Então, ao invés de ele fazer um retorno só, ele faz em 2. É o que eu faço no consultório para eu ter mais segurança desse paciente não hidratar muito.
Gente, e também assim, né? Paciente que chora muito. Paciente, ele chora muito, ele se emociona muito. Você vai colocar menos produto ainda, tá? Porque ele hidrata bastante essa região e aí ele pode ficar com efeito Tyndall, tá? Que é aquele efeito de bolsa que vocês viram aí na internet e que muita gente está com medo de fazer preenchimento de olheiras por causa disso. Porque ao invés de ficar bom, fica uma bola aqui em cima e um traço bem certinho. Pode acontecer? Pode, porque o paciente, ele chorou demais, ele hidratou demais, ele é um paciente que hidrata demais. Então, assim, pode acontecer? Pode. É facilmente revertido também, tá? Então, aconteceu isso, faz umas unidades, faz uns pontinhos de hialuronidase, isso se resolve rapidamente. Com 1 a 2 dias já está resolvido, tá, gente? Então, consegue resolver isso muito rápido também. Então, né, recapitulando, quais são os cuidados realmente, o que é que faz, né, o paciente ter resultado, ter sucesso no preenchimento de olheiras. Então, primeiro o profissional ele precisa avaliar 4 coisas. Então, você que é paciente aí, que tem muito paciente assistindo também, e que vai assistir ainda a live, que vai ficar salva lá no Instagram e no YouTube também. Então, 4 partes. 4 coisas que o profissional precisa avaliar. Precisa avaliar que ele tem flacidez, se ele tem flacidez, se é escuro, se ele tem bolsa e se ele tem rugas nessa região, tá? Se ele tem escuro, ele precisa fazer o peeling antes. Se ele tem muita flacidez, radiofrequência ou jato de plasma. Se ele tem bolsa, colocar com mais cuidado, tá? E se o paciente for um paciente normal, você pode fazer normalmente e utilizar a técnica de colar de pérolas. Não vai ter problema, você vai ter sucesso aí sem ter problema nenhum, tá bom? Então, e utilizar, né, a quarta também, além disso, se ele não tiver problema nenhum, utilizar o preenchedor correto, tá? E usar cânula, não fazer preenchimento de olheiras com agulha. Tá? É mais perigoso, você tem mais chance de deixar o paciente com o olho roxo, ele não quer isso, tá? Então, utilizar o produto certo, utilizar a cânula, avaliar corretamente o paciente, tudo isso tem que ser feito. E aí, se você faz todos esses passos, né, que na verdade não são tantos assim, mas se você faz tudo isso, todos esses passos, você vai ter sucesso no preenchimento de olheiras do paciente e o paciente vai ter sucesso no preenchimento de olheiras dele. E aí ele vai ficar, né, com aquele aspecto de que ele está rejuvenescido, de que ele dormiu bem, que as pessoas perguntavam o tempo todo, você está cansado, está com aspecto de cansado, não dormiu, tá tudo bem, está cansado, está preocupado. E ele, não, gente, eu estou tão bem, estou aqui sorridente, estou super bem, né, que é o que mais o paciente de preenchimento de olheira reclama. É das pessoas ficarem sempre perguntando para ele se ele está cansado, se ele está tudo bem, se ele está se sentindo bem, tá? Então, com o preenchimento de olheiras feito corretamente, você vai ter o resultado que você espera e vai ficar aí mais jovem, vai parecer que está descansado, vai parecer que dormiu melhor e rejuvenesce muito, tá bom, gente? Então, essa live fica por aqui. Toda segunda-feira eu vou estar fazendo lives como essa de hoje, tá? Explicando um procedimento específico. Essa live é tanto para pacientes quanto para profissionais, né? Os profissionais, eles terem essas dicas. Você conhece algum profissional que está aí na área, que queira entrar na área, então chama ele aqui também. E você que é paciente, que é meu paciente que acompanha sempre, continue aqui. E a gente, uma novidade é que a gente vai ter lives de procedimentos durante a semana. Então, fiquem ligadinhos no nosso Instagram. A gente não vai anunciar, tá, gente? Então, se você vê a bolinha do ao vivo aí fora na segunda-feira, esse horário, é porque a gente vai estar fazendo lives de procedimentos, mostrando os procedimentos, como é que a gente faz aqui na clínica, tá bom? Aqui na Lotus. Sérgio, um beijo. Gente, um beijo, muito obrigada. E convida aí, né, os amigos para poder seguir a minha página. Tem o meu YouTube também. E tem meu Instagram. Meu YouTube é doutora Daciane Rezende. Tem aí no meu feed, no meu Instagram, tá? É só ir acompanhar. Um beijo, Kilvia. E até a próxima. Tchau, tchau.